Olá, bom dia, gente. Tô aqui novamente fazendo esse videozinho curto para vocês, né? Para passar para vocês uma receitinha que é uma belezinha, um delicioso bolinho de macaxeira ou aipim, depende da região de cada um. Mas antes de passar essa receitinha, gente, eu peço a vocês que vá no meu canal, se inscrevam, curtam, comentem, compartilhem para um amigo, uma família, que isso vai me ajudar bastante, gente, bastante mesmo, que estou começando agora, tá certo? Então vamos para a receitinha e vem comigo. Gente, o material que eu vou querer utilizar vai estar tudo aqui na mesa, né? Aí vou mostrando para vocês o passo a passo. A macaxeira já está aqui, ó, cozinhada, tá tudo na vasilhinha aqui, eu coloquei para pesar. Aí eu quero 100 gramas. Aí aqui só passou 4, né? Mas não tem problema. Aí aqui tá a macaxeira, vou machucar ela direitinho, né, pra fazer um purezinho. E eu usar isso aqui, ó, tá vendo que machuca, mas com o garfo, que nem todo mundo às vezes tem em casa, né, mas com o garfo serve, aí eu vou usar o garfo mesmo. Aí só é machucar assim, ó, bem machucadinho, ó, tá vendo? Que fica um purezinho da macaxeira. Aí agora, gente, machuquei, vou colocar uma pitadinha de sal. E vou misturar. Aí agora, vou pegar a peneirinha, colocar aqui assim, ó. E vou colocar 5 colheres de goma de tapioca. Tá certo? Para peneirar, 5 colheres, bem generosa. Aí 1, 2, 3, 4, 5, tá vendo? Aí vou peneirar bem peneiradinha. Aí quando terminar aqui, mostro pra vocês. Pronto, gente, peneirei. Aí agora, tá vendo? Peneirei tudinho. Aí vou pegar o azeite, pode ser qualquer marca, né? Colocar um fiozinho de azeite, ó. Pronto, só um fiozinho mesmo assim, ó. Vou mexer até se misturar tudo completamente unido, né? Todos os ingredientes. Pronto, gente, misturei, ele fica assim mesmo, ó, tá vendo? Se ficar muito mole, vocês colocam mais uma colher, mas a consistência dele é assim mesmo, porque a massa da tapioca, ela é assim, ela engana a gente, né? Aí, no caso, quando você for colocar a mão, ela vai ficar seca, aí você vai dar pra fazer as bolinhas. Aí, agora, vou deixar aqui o garfo e vou ralar o queijo aqui dentro, tá certo? Esse queijo aqui, ó. Pode ser qualquer queijo, mas eu vou usar esse queijo aqui. Aí, vou ralar aqui, eu vou colocar aqui. É prático, gente, bem prático mesmo. Aí, vou lavar as mãos para pegar o queijo. Pronto, já lavei as mãos. Aí, agora, vou pegar o queijo e vou ralar dentro da massa. Aí, aqui é a quantidade que a gente for querer. Como eu gosto de bastante queijo, vou ralar. Vou botar pra lascar mesmo, tá certo? Tacar queijo. Aí vou segurar aqui. Pronto, gente, já ralei. Tá vendo? Aí tá aqui dentro o queijo, ó. Vou colocar aqui, tá vendo? Eita lasqueira, que queijo. Mas é assim mesmo que eu gosto. Deixa eu colocar aqui na pia, tá vendo? Aí aqui agora, como minhas mãos tá limpas, né, que lavei pra pegar no queijo, aí vou descartar esse garfo e vou colocar a mão agora na massa. Vou fazer a massa chorar agora, mexendo. Tá vendo? Aí vou misturar esse queijo com essa massa. Até se misturar tudo e ficar tudo bem distribuído, tá certo? Aí, feito eu falei, gente, qualquer coisa, se a massa ficar um pouco mole, só é você acrescentar
mais um pouco de massa de tapioca, que é a goma, né? Mas enquanto isso você vai mexendo, porque às vezes o queijo tem um soro dele, né? Aí dá um pouco d'água. Assim, sai aquele sorinho dele, aí fica um pouco mole. Aqui mesmo, só vou colocar mais uma colher pra dar o ponto, tá certo? Porque o queijo não tava com tanto soro, ele tava um pouco seco. Pronto, gente, coloquei uma colher e meia. Peneirei, aí coloquei aqui, tá certo? Uma colher bem generosa e meia. Aí o ponto ele vai ficar, não vai ficar totalmente desgrudando da mão, né? Primeiro você aqui vai amacetar a massa bem direitinha. Aí mesmo assim vai ficar grudando nas suas mãos. Quando a massa estiver bem amacetada, bem distribuída, aí você tira, né? Limpa a mão direitinho, lava, aí vem e faz o toque assim com o dedo. Se não grudar só um pouquinho, é o ponto da massa. Porque também ela não pode ficar tão dura, tá certo? Pronto, gente. Aí a massa vai ficar assim, ó. Já tirei mais a massa das mãos, né? Mesmo assim ela fica ainda grudando, porque a mão tá melada. Aí vou lavar e venho mostrar pra vocês o passo a passo pra fazer as bolinhas. No caso aqui a massa já tá pronta, tá certo? É esse ponto aqui mesmo. Pronto, gente, já lavei as mãos, tá vendo? Tá tudo limpinho, ó. Tirei o resíduo, né, da massa. E a massa fica assim, né? Vocês lembram que quando eu tava com a mão melada, ela já ficou um pouco grudando. Aí a massa fica assim, ó. Ó, tá vendo? Ela não gruda mais, mas ela fica só um pouco, ó, tá vendo? Ela tem que ficar assim, ó. Ela só gruda um pouco, ó. Eu coloco e tiro, aí ainda vem um pouquinho, ó. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou passar azeite nas mãos ou então manteiga, mas eu vou passar o azeite nas mãos para fazer as bolinhas, tá certo? Pronto, a massa tá aqui, o azeite tá aqui, coloquei aqui, ó, um pouquinho de azeite. Aqui tá a coisinha da Refly, aí coloquei esse papelzinho aqui, ó, que é papel manteiga, tá vendo? Aí vou colocar pra assar nele, tudo aqui. Aí aqui tá uma colher. Aí vou melar a colher com um pouquinho de azeite. Minhas mãos novamente tá limpa, né? Que lavei. Aí melei a colher pra não grudar aqui com azeite. Eu vou fazer, gente, as bolinhas bem generosas, tá certo? Aí aqui, ó, pego aqui, melo na minha mão aqui, ó, o azeite, ó, tá vendo? Tá bem melada, não tá tão encharcada, mas tá. Aí aqui pego, pode ver que às vezes fica grudando ainda, ó. Não pode ficar uma massa tão dura. Aí faço as bolinhas. Tá vendo? Aí fica assim, ó. Fica bem brilhosinha elas. Aí coloco. Aí venho de novo. Aí pego. Aí o tamanho vai a critério de cada um, né? Que quer menor, que é maiorzinho. Aí aqui, pegar outra, fazer 4, bem generoso mesmo, para vocês verem mais ou menos. E o bom, gente, dessa massa é que você pode guardar no freezer. Você faz as bolinhas, coloca numa panelinha e coloca no freezer guardado. Aí quando você quiser, você tira, mesmo congelado, e coloca para assar. Não tem problema nenhum, tá certo? Aí mela aqui mais um pouquinho. Fazer essa menorzinha. Pronto, tá vendo? Aí coloco aqui. Aí ficou assim, ó, 5, tá vendo? Aí agora eu vou colocar por 180 graus a 15 minutos, tá certo? Pronto, aquele, ó, acabou aqui, ó, coloquei aqueles 5 lá pra assar e fiz esses daqui, ó, tá vendo? Esses daqui, assim, eu coloquei nessa vasilha, aí deu 14 pãozinho, tá vendo? No caso, bolinho de macaxeira, um queijo, no caso fica um pãozinho bem natural, fitness, né, no caso, e não vai glúten, nem leite, nem nada.
Ele não vai, no caso, trigo, nem leite, só vai mesmo a massa da tapioca, a macaxeira, um fiozinho de azeite e o queijo ralado. E se você quiser colocar, também se não quiser colocar o queijo, não precisa. Mas como eu gosto que dá, né, mais um toque especial, aí eu gosto de colocar o queijo. Fica sensacional com o queijo. Mas quem não quer, não precisa colocar, tá certo? Aí já tá os 5 na airfry e esses 14 aqui, tá aqui. Aí o que é que eu vou fazer? Vou tampar, né? Tirar o ar, tampar bem direitinho e colocar no freezer. Aí quando tiver no freezer, ele vai ficar bem durinho. Aí eu tiro, assim ele fica molinho, ó, tá vendo? Até pra pegar, ó. Por causa da goma da tapioca. Aí quando eu tirei, ele fica bem durinho. Aí eu já coloco na airfry do mesmo jeito que tiver congelado. Aí coloco a 180 por 15, 20 minutos. Aí eu vou vendo, né, como é que tá. Que ele fica parecendo um pãozinho de queijo. Aí eu tiro da airfry. Mas fica uma belezinha, gente. Um café e chega uma visita, é bem prático de você fazer. Já deixar no freezer. Só é tirar e colocar na airfry, acabou. E fazer um cafezinho, já é o cafezinho da tarde, tá certo? Aí quando tirar da airfry lá, eu mostro pra vocês o resultado, tá certo? Enquanto isso, eu vou fazer a limpeza aqui pra mostrar pra vocês quando estiver pronto. Ó, gente, eu vou abrir pra vocês verem, tá certo? Ó como é que fica. Eles ficam assim, ó. Aí tá quase pronto. Sim, gente, aí no caso eu coloquei nessa forminha aqui que eu tinha, tá entendendo? Que eu coloquei naquele papel amanteigado, mas eu tirei e decidi colocar aqui nessa forminha que eu tinha, né? Que eu achei melhor. Mas o papel amanteigado faz o mesmo efeito, tá certo? Aí agora aqui, ó, já tá bom, tá vendo? Aí eu vou tirar pra vocês verem. Pronto, tá aqui. Aí ele fica assim, branquinho mesmo, e o queijo, tá vendo? Aí, ó, fica bem, tá vendo? Assadinho. Chega, fica bem pipocadinho em cima do queijo subindo. Tá bastante quente. Aí passou 20 minutos. Aí aqui só é vocês ficar observando, né? O ponto. Ele fica um pouco crocante. Ele fica bem crocante e dentro fica bem suculento com a macaxeira e o queijo. Aí tá aqui, ó, o resultado, tá vendo? Gente, ele fica uma delícia. Agora, vocês vão estranhar porque ele fica assim, ó. Ele fica um pouco durinho, bem crocante mesmo. E dentro fica... Eu vou abrir pra vocês verem, tá certo? Tá um pouco quente, que eu tirei agora, né? Um pouco não, tá quente. Mas eu vou ver se parto um pra vocês verem mais ou menos como fica por dentro. Mas tá um cheiro e é uma delícia com cafezinho. Vou partir aqui, gente, pra vocês verem. Vou tentar pegar um aqui, ele tá quente, ó. Ó como fica dentro, ó, tá vendo? Fica bem com a macaxeira e o queijo, porque tá bastante quente. Já tem uns que eu deixo 25 minutos, já fica mais crocante, né? Ó, tá vendo? Isso aqui dentro é a macaxeira com o queijo, ó. Tá uma delícia. Tá vendo? O queijo. E o cheiro que tá. Só façam que vocês não vão se arrepender, tá certo? Aí tá aqui. E o vídeo hoje foi esse. Que Deus abençoe e tenha um ótimo dia.